Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, essa é a disciplina de Engenharia de Software do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Vamos agora com a aula número 15, Arquitetura Orientada a Serviços. Nós vimos de 3 aulas em que nós tratamos de projetos de software. Dentro de projeto de software, nós tratamos de um item bastante específico, que é o projeto de arquitetura de software, ou simplesmente chamado de arquitetura de software. E agora nós temos um tópico que é chamado arquitetura orientada a serviço. Então, essa palavra arquitetura, ela aparece novamente aqui, fazendo um link, então, com arquitetura de software, projeto de arquitetura, projeto arquitetural, estilo arquitetural, e agora arquitetura orientada a serviço. Inclusive, vocês já devem ter ouvido falar em arquitetura SOA, né, que é a sigla de inglês para Service Oriented Architecture. Existe uma sobreposição bastante grande com o assunto que a gente viu nas aulas anteriores, mas não é exatamente a mesma coisa. A gente não está falando aqui, quando a gente fala de arquitetura orientada a serviço, essa arquitetura não é exatamente aquela arquitetura que nós estávamos vendo nas aulas anteriores, embora seja muito parecido, tá? É que a arquitetura orientada a serviços, ela passou a ser algo um pouco maior do que o próprio projeto da arquitetura do software, do sistema, porque passou a ser uma forma maior de desenvolver sistemas, de desenvolver software, inclusive já partindo desde a engenharia de requisitos. Existe a engenharia de requisitos orientada a serviços, a arquitetura orientada a serviços, a implementação de sistemas orientados a serviços, o teste de software orientado a serviços. Então, essa questão orientada a serviços, ela nasceu sim na arquitetura, mas ela passou a ter a engenharia de software inteira orientada a serviços. Porém, como ela nasceu, sim, na área de arquitetura, e a gente estava falando sobre arquitetura, eu resolvi, então, incluí-la aqui nesse ponto, né, na aula 15, após as aulas anteriores em que a gente estava falando de projeto de software, projeto de arquitetura, então, para a gente tratar da arquitetura orientada a serviços. Bem, e o que é a arquitetura orientada a serviços? O que nós falamos, então, o que nós chamamos, então, de serviços, mais especificamente, serviços eletrônicos. Por que serviços eletrônicos? Porque a gente está tratando de computação, a gente não está tratando de qualquer tipo de um serviço que uma pessoa presta para uma outra pessoa, um serviço que uma empresa presta para um cliente. A gente está pensando num serviço eletrônico que um computador presta para um software, que um software presta para um outro software. Essa é a ideia. Mas, por que isso é chamado de serviço? Pensando porque isso é realmente inspirado no mundo real. As pessoas, as empresas prestam serviço para outras pessoas, para outras empresas. Da mesma forma, nós pensamos que um software pode prestar serviço para um outro software. E essa, então, é a ideia da arquitetura orientada a serviço. O que significa isso? Significa que nós vamos montar um sistema, nós vamos montar um software, a arquitetura desse sistema, dividindo ele em serviços. Parte de um sistema requisita um serviço de uma outra parte do sistema. E aí nós podemos, então, pegar um grande sistema, quebrar esse sistema em várias partes e distribuir ele na rede, quebrar ele em partes, distribuir ele na rede, de forma que esse sistema não fique mais integrado numa única máquina, num único computador, mas sim agora nós temos, por exemplo, uma rede de computadores e nós temos um serviço em cada parte, e aí nós temos uma parte do sistema requisitando um serviço de uma outra parte, pegando a resposta, depois ele requisita um serviço de uma outra parte, pega uma resposta, requisita um serviço de uma outra parte, pega uma resposta. Então, um sistema requisitando serviços de um outro sistema. Essa é a ideia, então, de orientação a serviços. A arquitetura orientada a serviços, ela é sempre representada através dessa figura básica aqui, né? Essa figura
ela sempre dá a ideia básica do que a gente chama de arquitetura SOA, né, que eu havia comentado no início da aula para vocês, que é de Service Oriented Architecture. Então, o que significa arquitetura SOA? Ela sempre está focada na ideia de serviço. Então, o que nós temos? De um lado, nós temos o provedor de serviços. Então, o provedor de serviços, ele cria um serviço, registra esse serviço e um cliente, um solicitante de serviço, ele então pode consumir esse serviço de um provedor. Para isso, ele precisa usar um protocolo específico, que no caso de serviço é um protocolo específico, e aqui não tem, mas se a gente estiver tratando especificamente de serviços web, né, é um tipo específico de serviços, então o protocolo SOAP vai ser usado para poder fazer a comunicação. Mas esse serviço eles têm que estar publicado numa linguagem de interface chamada WSDL, também se eu estiver falando de serviço web. Agora, como é que esse requisitante de serviço, esse cliente, consegue saber que esse provedor provê esse serviço? Esse provedor pode estar num outro país, inclusive. Como que eu vou saber? Bom, eu posso já conhecer esse provedor, já ter contato e saber disso, ou eu posso procurar dentro de um diretório de serviços quem pode me oferecer o serviço, né? Como se eu tivesse uma rede social de serviços eletrônicos, por exemplo. Isso, o provedor de serviço, uma vez que ele cria o serviço e publica ele com o WSDL, a interface dele, ele pode então publicar dentro de um diretório de serviços ou de um registro de serviços, para que quem estiver interessado busque nesse diretório. É como se fosse uma agência de casamento, né? Que tem redes sociais específicas para isso, que eu não sei o nome exatamente agora, me fugiu. Mas, enfim, esse diretório de serviços pode justamente fazer esse casamento. Uma vez que ele fez o casamento, o solicitante passa a acessar diretamente e esse não faz mais necessidade nesse caso, não tem mais utilidade nesse caso. Enfim, essa é a ideia da arquitetura orientada a serviços. Mas é a ideia básica, porque tem mais coisas, né? Claro que tem muito mais características além disso. Aqui, então, são os padrões dos web services, que são os serviços web que eu havia comentado lá. Alguns desses padrões já apareceram aqui, que foi SOAP e WSDL. A ideia geral é independente de padrões. Esse SOAP e esse WSDL nem precisava ter aparecido nessa figura, porque aqui eu estava apresentando o SOA de uma forma geral, não era ainda necessariamente serviços web. Eu só destaquei aqui porque na figura já apareceu esses dois. Se eu quiser falar sobre serviços web, aí sim, para ser serviços web, eu tenho que necessariamente usar essas linguagens de especificação, esses padrões. Então, para a comunicação é SOAP, para a definição de serviços é WSDL, para a criação de um processo que vá orquestrando todos os serviços é BPEL. E, além disso, eu posso ainda ter uma série de outros protocolos de suporte, por exemplo, para garantir a segurança na invocação dos serviços, o WS Security, e eu tenho vários outros tipos, por exemplo, para cuidar de qualidade de serviço, que é o SLA. Eu posso ter o WS Policy, posso ter o WS Agreement, e todos eles são baseados em XML. Por exemplo, aqui um exemplo ilustrativo de uma descrição WSDL de interface para um web service, apenas para mostrar para vocês ilustrativamente que quando a gente está falando de arquitetura orientada a serviços, web services, tudo é feito baseado em XML. Então, não é uma linguagem de programação tradicional como Java, como Python, como C, C++, C Sharp, alguma coisa do tipo.
é uma linguagem de programação, né? Você tem código, você tem definição de variável, você tem comandos, mas é baseado em XML. Então, aqui nós temos um exemplo de como seria um sistema de informação baseado em serviços, ok? Então, nós temos aqui um sistema de software de bordo, de controle de bordo. Esse sistema, ele é dividido em 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Agora, um desses componentes, que é o sistema o componente de transmissor, ele acessa um outro componente externo, que é o serviço de informação móvel, que por sua vez acessa alguns serviços externos. Informações sobre instalações, informações meteorológicas, são serviços que ele está consumindo de um parceiro, de um outro provedor. Tá? Aqui também, olha, esse é um outro, informações de tráfego rodoviário. Por que ele está numa figurinha diferente desse aqui, um elemento diferente? Porque esse aqui, na verdade, é um serviço que ele já acessa diretamente. Aqui também. Nesse caso aqui é uma composição de serviço. Ele acessa informações de tráfego rodoviário. Só que o informações de tráfego rodoviário, por sua vez, acessa um outro serviço e um outro serviço. Ok? Isso é o que a gente chama de composição de serviços. A ideia mais ou menos é assim. Eu posso acessar, por exemplo, 3 serviços. Mas esse serviço que eu acessei, por sua vez, acessa outros 2 serviços. Esse serviço aqui pode acessar, por exemplo, 3 serviços. E esse aqui não acessa mais ninguém. Esse aqui, por sua vez, acessa mais 2 serviços. Então, você pode ter uma composição de serviços. O meu software pode acessar 3 serviços, que, por sua vez, esse acessa outros 2, esse acessa outros 3, que acessa 2. Então, eu, como um software, só posso, de repente, eu só sei disso aqui. Eu sei que eu estou acessando outros 3. Mas eu não sei se os serviços que eu estou acessando está acessando outros ou se eles são autocontidos. Nessa visão aqui, eu tenho acesso de que o serviço que eu estou acessando, por sua vez, acessam outros 2. Mas, por algum motivo, eu tenho esse acesso, porque é algum tipo de organização que eu acesso que me dá acesso do que ela faz, mas eu poderia não saber essa informação. Isso não precisa estar claro, porque o serviço que eu acesso ele pode estar encapsulado sem eu ter detalhes se ele, por sua vez, acessa um outro serviço ou não. Ele pode subcontratar, terceirizar o serviço dele. Bom, e aí o que eu tinha falado é que, na verdade, a arquitetura orientada a serviços, ela cresceu e hoje nós temos o que é chamado de engenharia de serviços ou engenharia de software orientada a serviços. Nós temos que pensar nos requisitos de serviço, na especificação de serviços e depois a gente vai fazer a implementação e validação e implantação de serviços. Então, é como se nós poderíamos ter toda a engenharia de software baseado em serviços, desde os requisitos até o teste e a implantação. E aí, basicamente, tudo que nós vimos até agora e tudo que nós ainda vamos ver pode estar feito baseado exclusivamente em serviços. Por exemplo, a parte de descrição de requisitos ou modelagem funcional do software baseado em serviços. Então, por exemplo, eu começar a definir não mais classes, objetos, mas sim serviços. Serviço de fazer um catálogo, de comparar, de buscar, de checar a entrega, e aqui uma descrição de cada um desses serviços. Aqui uma forma muito parecida com uma classe e os atributos. A diferença é que um serviço ele não é como classe que tem atributos e métodos, só tem atributos, que é o que a gente chama, na verdade, de operações do serviço e não atributos. Desculpa. São as variáveis do serviço. E nós temos entradas e saídas para cada uma dessas operações,
que a gente tem em cima dos serviços. E aqui, uma coisa que também é muito usado é os serviços, eles podem fornecer acesso a um sistema legado. Eu havia comentado que nós podemos ter toda a engenharia de software atual orientada a serviço. Porém, é difícil que hoje em dia a gente desenvolva todo um sistema novo. Então, parece que fica um pouco contraditório. Como é que eu vou ter uma engenharia de software totalmente orientada a serviços se dificilmente eu desenvolvo um software hoje totalmente do zero? O que acontece é que nós podemos ter um sistema legado, por exemplo, nesse exemplo aqui, e aí eu posso usar serviços de interface. Eu pego um sistema, esse sistema está rodando num servidor com acesso à internet, à intranet, ou seja, uma rede de comunicação, e eu crio serviços que acessam esse sistema legado e disponibiliza funções desse sistema através de uma interface web, na forma de serviços. Então, é como se eu pegasse aquele sistema que já existe e que eu tinha dificuldade de acessar as informações, era difícil ter uma interoperabilidade com aquele sistema, crio algumas interfaces novas. Essas interfaces, na verdade, são serviços web, e a partir daí, outros sistemas novos que eu desenvolvo, eu consigo acessar funcionalidades desse sistema legado através da interface web que eu criei. Então, esses sistemas, se eles forem novos, eu posso desenvolvê-los todos baseados em serviço, e se eu precisar acessar uma informação de um sistema legado, esse sistema legado eu só preciso criar uma interface web para ele. E aí, esse novo sistema, sim, pode estar todo baseado em serviços. E, por fim, a ideia de que eu, em geral, né, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês onde que eu vou chegar agora. Em termos dos padrões, um dos padrões é você definir o processo em termos de BPEL, se eu estiver falando de serviços web. E voltando aqui, a composição de serviços, que um serviço pode invocar vários, que por sua vez invoca vários. Pensando aqui, por exemplo, esse serviço está invocando esses 3. Agora, em qual ordem? Todos vão ser invocados, somente alguns? Eu posso ter um processo, por exemplo, eu vou invocar esse, vou pegar a resposta. Se a resposta for tal, eu invoco esse. Se não, eu invoco esse. Então, eu posso ter uma decisão, eu posso ter um processo. Esse processo é que eu implemento usando a linguagem WS-BPEL. E antes da implementação, eu posso então querer modelar o processo. A modelagem, num alto nível, eu modelo dessa forma, né, como um workflow. Nós já vimos, por exemplo, o diagrama de atividades da UML, que permite você modelar um processo. Esse processo pode começar a ficar um pouco mais complexo, como, por exemplo, esse aqui, até eu chegar em um nível em que eu tenho 2 partes. Essas 2 partes seriam, então, por exemplo, um cliente e um fornecedor, justamente porque, de um lado, eu vou ter o serviço, do outro lado, eu vou ter quem consome o serviço. E aqui eu tenho o que está acontecendo de um lado e o que está acontecendo do outro. Essas ligações pontilhadas mostram justamente a invocação de um serviço. Por exemplo, desse lado aqui, eu quero solicitar o processador. Então, eu invoco um serviço que eu tenho do outro lado e esse serviço verifico a disponibilidade do processador. Então, se eu quero solicitar um processador, a primeira coisa que eu faço é consumo um serviço que verifico a disponibilidade do processador. Aí eu recebo a resposta. Dependendo da resposta, eu verifico.
eu tenho disponibilidade ou não tenho disponibilidade? Se eu tenho disponibilidade, eu venho fazer isso. Se eu não tenho disponibilidade, eu venho fazer isso. Então, se eu tenho disponibilidade, eu venho estabelecer parâmetros de trabalho. Para isso, eu vou invocar um outro serviço do lado do fornecedor. E assim eu vou seguindo. Então, olha, o meu cliente pode invocar 1, 2, 3, 4 serviços do fornecedor. Por outro lado, o fornecedor, em algum momento, pode invocar um serviço do cliente, que é para retornar os resultados. Bom, com isso, então, nós vimos uma visão geral do que é a orientação a serviços. É uma forma de organizar sistemas já sendo usada pelo menos há 10 anos. Muitas organizações estão aproveitando essa forma de desenvolver sistemas orientados a serviços. Obviamente que tem muito mais detalhe do que nós vimos nessa videoaula de 20 minutos. E vocês têm mais material disponível para poder adquirir muito mais conhecimento a respeito desse assunto de orientação a serviços. Obrigado.